Olá, lição número 1, a lição que fala sobre o livro de Deuteronômio, o prefácio do livro, como esse livro se tornou, assim, um livro abrangente em todos os aspectos. Estamos mostrando alguns pontos importantes deste livro que culminaram com a reação de toda a história da Terra. E agora vamos falar sobre o chamado de Deus a Abraão, um chamado de fé. A fé tem sido mostrada como uma das maiores ferramentas do planeta. Disse Arquimedes, dê-me uma alavanca e eu moverei o mundo. Ele dizia, eu tenho fé e poderia fazer isso se eu tivesse um ponto de apoio. Por isso que a fé se tornou o maior ponto de apoio para os seres humanos. Napoleão Bonaparte, por exemplo, conquistou toda uma França através da fé. Houve um homem que conquistou os Alpes suíços através da fé. Cristóvão Colombo conquistou a América, descobriu a América através da fé. Ninguém acreditava que ele pudesse descobrir alguma coisa. As pessoas acreditavam que a Terra era quadrada, mas Cristóvão Colombo disse, não, a Terra é redonda, eu vou provar isso, e descobriu a América. Por isso que a fé se tornou um elemento, uma ferramenta poderosa para os seres humanos. Mas a história mais fantástica de fé nós encontramos na Bíblia através da história de Abraão. Esse homem mostrou que o que era impossível das pessoas acreditarem, Deus tornou possível através da fé que Abraão demonstrou nele para cumprir todas as coisas. Por isso que um homem que saiu do zero, criou uma nação inteira, se tornou o ícone dessa nação até os dias de hoje. Então, Abraão, ele foi um homem de muita fé. E é o que nós vamos ver aqui agora. Quando nós olhamos para a história de Abraão e olhamos para Jesus na cruz, isso tem alguma relação com o que Deus queria fazer com o seu povo? Essa é a pergunta número 3. Olhando para a história de Abraão, o chamado de Abraão, olhando para as promessas que Deus fez para Abraão e olhando também para a cruz de Cristo, Jesus pregado, como isso mostra o cumprimento daquilo que Deus falou a Abraão. O verso para a meditação que nós temos hoje, Gênesis capítulo 12, verso 1 a 3, diz assim, ora o Senhor Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, de maneira que em ti serão benditas todas as famílias da terra. Essa expressão que Deus utilizou para Abraão, quando nós olhamos para a cruz de Cristo, essa promessa se cumpriu? Resposta para a pergunta, cumpriu-se porque Jesus se tornou o descendente abençoador de Abraão. E a salvação foi obtida na cruz através daquilo que Deus prometeu a Abraão. Em ti serão benditas todas as famílias da terra, de forma pessoal e de forma também global. Então, Jesus se tornou a grande bênção que Deus prometeu a Abraão. Por isso que o chamado de Abraão foi, assim, providencial para a salvação dos judeus e dos gentios. O apóstolo Paulo mostrou isso. Ele mostrou que o ministério de Jesus abrangia a todas as pessoas. Abraão não era judeu. E Deus, então, através de Abraão, já estava mostrando que judeus e gentios estavam debaixo, então, do mesmo chamado, do mesmo plano da salvação. Eis as palavras que Paulo utilizou para falar que todas as pessoas do mundo que creem em Jesus se tornam descendentes de Abraão. Ele diz o seguinte em Gálatas, capítulo 3, versos 7 e 8, diz assim o verso 7, Sabei, pois, que aqueles que são da fé são filhos de Abraão, e Paulo completa, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ellen White escreveu o seguinte, ao ser desdobrado a Abraão, o propósito de Deus quanto à redenção do homem, o sol da justiça brilhou no coração de Abraão. E quando Jesus, o Salvador, mesmo quando ele andou entre os filhos dos homens e com eles falou, deu testemunho a respeito de Abraão e de como ele tinha uma grande esperança na salvação das pessoas. Isso está no livro de Meditações Matinais do ano de 1982, na página 29. Então o apóstolo Paulo, ele foi muito feliz em dizer que aqueles que creem em Jesus Cristo se tornam filhos de Abraão, filhos da promessa também, porque Abraão, ele se tornou o pai tanto dos judeus como também dos gentios que creem em Jesus.
porque a promessa que Deus fez a Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra, estava prefigurando justamente o nascimento do Senhor Jesus Cristo. E Estevão, quando ele estava diante do Sinédrio, defendendo assim a sua posição como pregador da vinda do Messias, e depois ele foi morto, mas antes dele ser morto, ele fez um discurso, e nesse discurso ele mostrou por que Jesus era o Messias. E a pergunta número 4 diz assim: o que Estevão falou sobre Moisés e a libertação do povo que combina com o que Deus falou para Abraão? Então o verso de Atos, capítulo 7, verso 20, diz assim, Estevão dizendo sobre Abraão, diz assim, sobre Moisés, perdão. Atos capítulo 7, verso 20 diz assim: nesse tempo nasceu Moisés, e tendo sido enjeitado, tornou-se filho da filha de Faraó, e ela o criou como seu filho. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios, e Faraó o criou como se fosse seu filho. E Moisés esteve também como estrangeiro na terra de Midian por 40 anos, e esteve ali até que se completou os 40 anos, e apareceu-lhe o anjo do Senhor no deserto do Monte Sinai, dizendo: eu sou o Deus dos teus pais, o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. E eu tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está sofrendo no Egito. Eu tenho ouvido seus gemidos e eu tenho assim, visto o que eles estão passando, e agora eu quero livrá-lo. Agora, pois, vem, enviar-te-ei ao Egito. E Estevão disse: foi este Moisés que conduziu o povo para fora do Egito, fazendo prodígios e sinais na terra do Egito, até que no Mar Vermelho eles foram batizados e no deserto ficaram por 40 anos. Estevão falou sobre a história de Moisés. O que tem que ver a história de Moisés com a promessa que Deus fez a Abraão? Deus disse a Abraão: Abraão, a tua descendência vai ficar escrava numa terra estrangeira por mais de 400 anos, mas eu vou livrá-la. Então Deus fez uma promessa a Adão de libertação do mundo através do descendente da mulher. Depois então Deus olhou para o mundo e viu Abraão. Abraão então foi chamado, Abraão então gerou uma nação, essa nação se tornou prisioneira, Deus olhou aquela nação, Jesus tinha que nascer daquela nação, enviou Moisés, Moisés libertou o povo, esse povo habitou a terra de Canaã e se tornou então uma nação na qual Jesus nasceria. Então o que Estevão quis dizer é o seguinte, para as pessoas que estavam no seu tempo: o que Deus fez com Abraão foi chamá-lo para que ele se tornasse o pai de uma grande nação. Essa grande nação foi liberta por Moisés, e dessa nação nasceu Jesus, esse Jesus que vos anuncio, é o Messias que vós matastes. Então, Estevão deu testemunho dizendo que o que Deus prometeu a Abraão, Deus estava cumprindo na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, podemos dizer que Estevão mostrou que Deus, através do poder divino, libertou o povo do Egito, e esse povo deveria agora contar para todos sobre os prodígios que Deus fizera para libertá-los. Deviam ser um testemunho vivo daquilo que Deus havia feito por eles, tá? E de maneira que a salvação que se cumpriu em Jesus foi porque o povo foi liberto pelo poder de Deus. Podemos dizer que desde o começo do mundo até agora não tem mudado muita coisa assim a respeito do ser humano, da sua natureza, a respeito do pecado no ser humano, a respeito do plano da salvação. Deus criou o plano da salvação para salvar o ser humano e colocou isso através de Abraão para que pudesse bendizer todas as famílias da terra, de maneira que Deus está nos conduzindo hoje na direção de uma Canaã celestial. E Deus quer que nós entendamos que o que Ele prometeu a Abraão também deve se cumprir em nossos dias, em nossa vida. Qual é o nosso papel, então? O nosso papel é mostrar que Deus ainda salva a pessoa. Até eu estive ouvindo uma irmã pregando, ela disse que na cidade dela tinha um rapaz que era drogado, e ela era amigo desse rapaz. E as pessoas diziam: olha, não fica junto desse moço, ele é maconheiro. Na época, na década de 80, a maconha era a droga mais temida. E esse moço era relaxado, a família dele era de posses, até que o pai deu para ele uma casa de pneus, mas ele era muito relaxado, envolvido com droga, chegava tarde, os empregados faziam o que queriam, ele
tinha o cabelo desalinhado, a roupa fora, a camisa fora da calça, os botões todos errados. E ela disse, gente, eu fiquei impressionado com aquele rapaz dirigindo aquela loja de pneus. Ela disse, 20 anos se passaram. E um dia eu voltei na cidade dele, ela disse, eu já era evangélica, e quando eu voltei, eu fiquei impressionada, porque a loja dele estava bem equipada, e ele apareceu na frente da loja, estava assim, muito bem vestido. Isso era uma sexta-feira, e quando chegou no sábado, eu fui até lá para conversar com ele, que era meu amigo de infância. Chegando lá, a loja estava fechada. Eu perguntei, por que a loja está fechada? Ele disse, porque aquele rapaz que é seu amigo, agora é adventista do sétimo dia. Ele disse, gente, eu tomei um choque. Eu tomei um choque quando eu soube que ele era adventista do sétimo dia. Ele estava totalmente transformado. E hoje na cidade dele tem uma igreja que ele ajudou a fundar. E ele é o primeiro ancião da igreja, uma pessoa abençoada e transformada por Deus. E ela disse assim, sabe de uma coisa? Deus transforma pessoas. E é uma verdade. O plano da salvação ainda está em atividade. E quando nós olhamos para a história de Abraão, nós vemos o amor de Deus em execução no plano da salvação. Por isso alcançou a mim, alcançou a você. E Deus quer alcançar mais pessoas até que Cristo volte. Nossa tarefa, anunciar a volta de Cristo, anunciar o amor de Deus pelos pecadores. Deus abençoe, que haja uma bênção para o nosso coração no estudo de Deuteronômio, que vai mostrando passo a passo o que Moisés quis mostrar para o povo na beirada, na fronteira da entrada de Canaã. Deus disse, Moisés, diz ao povo todas as leis que eu já te falei e mostra o quanto eu os amo. Deus nos ama. Creia nisso. Deus querido, obrigado pela lição de hoje, mostrando o chamado de Abraão, o chamado a Abraão, e como o Senhor o amou, como o Senhor amou o seu povo, e como o Senhor nos ama também. Grato por este amor, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Fica com Deus, tenha uma terça-feira abençoada através das mãos divinas. Que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão, assim, recebendo nossas orações. O meu irmão estava dizendo, já está com 18% de oxigênio, está previsto na quarta-feira uma tráqueo para fim de liberar a parte de intubação, mas ele já está respondendo positivamente aos tratamentos, aos antibióticos, e vão começar então agora o processo de desmame e o processo de acordar. Que Deus abençoe a todos. Obrigado pelas orações. Amém.